Eu, Pastor Rufino, trago mais um ensinamento da Bíblia para edificar a sua vida hoje. E o tema de hoje é: Vamos aprender quem é a inimiga da sabedoria. Meditar em Provérbios capítulo 5. O quinto capítulo de Provérbios alerta sobre o maior obstáculo para alcançar a sabedoria, que é a imoralidade. Quanto mais a pessoa se purifica na presença de Deus, mais se aproxima da sabedoria, e quanto mais se contamina com o mundo, mais se distancia da sabedoria. Esboço de Provérbios 5. No verso 1 ao 6 fala perigo da sensualidade. No verso 7 ao 14 fala consequências da libertinagem. No verso 15 ao 23 fala bênçãos da fidelidade. Qual a maior inimiga da sabedoria? Vamos refletir sobre os ensinamentos a respeito de como a imoralidade prejudica a sabedoria. 1. O perigo da sensualidade. Em Provérbios capítulo 5 verso 1 ao 6 diz: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento, e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. O texto alerta seriamente ao perigo da sedução do pecado, comparando a sabedoria personificada por uma mulher em oposição à mulher adúltera, que seria sua maior inimiga, visto está no verso 3. A sensualidade é incentivada no mundo atual e cada vez mais acessível com as mídias sociais, tornando o desafio de buscar a sabedoria desafiador, principalmente para a juventude. A sensualidade impede a sabedoria. 2. Consequências da libertinagem. Em Provérbios capítulo 5 verso 7 a 14 diz: E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. A libertinagem promete uma vida desregrada e sem princípios, mas também sem recompensas. Por isso o texto alerta sobre as consequências de uma vida libertina e sem regras, deixando claro sobre o fim amargo de quem decide viver dessa forma. Está no verso 11. Quanto mais a pessoa quer ser livre e sem compromisso, mais se sobrecarrega de consequências de seus erros, que acabam prejudicando seu futuro. A libertinagem tem consequências desastrosas. 3. Bênçãos da fidelidade. Em Provérbios capítulo 5 verso 15 ao 23 diz: Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora, e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente, não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e, pelo excesso de sua loucura, sai cambaleando por aí. Por fim, o texto anuncia as promessas de uma vida de fidelidade, deixando clara a diferença entre quem obedece e é abençoado de quem não obedece e por isso sofre. Eu, Pastor Rufino, desejo que este ensinamento de hoje venha edificar sua vida e que vocês venham refletir sobre esta mensagem de hoje e que Deus abençoe seu dia.